Já a seguir o vice-versa, hoje entre PCP e PSD. Hoje com a presença de Rita Rato, do PCP, Miguel Pinteluz, do PSD. Muito boa noite, obrigado aos dois por estarem presentes. Miguel Pinteluz, temos aqui esta questão das receitas fiscais que ficaram abaixo do esperado. Pode estar em risco o déficit previsto para este ano de 5%. Aqui o dado novo é que, pelos vistos, nem as receitas extraordinárias vão ser suficientes para o cumprimento do déficit. Está preocupado com este dado? Estou preocupado, como todos temos que estar preocupados. De facto, isto é a análise da UTAU, da unidade que dá suporte, que suporta de alguma forma o Parlamento. O Governo ainda há poucas semanas apresentou o Orçamento Geral do Estado e as suas previsões não eram exatamente estas e, portanto, queremos acreditar que até ao final do ano as coisas possam inverter-se, mas é um sinal de alarme e que temos que estar atentos porque o cumprimento estrito deste orçamento é fundamental para a persecução dos objetivos finais que é... O que é que o leva a pensar que até ao final do ano a questão pode inverter-se? Porque, na verdade, há aqui mais uma derrapagem, 0,4%. Isto, atenção, que são previsões da UTAU e resultado de uma análise. Porquê é que havia de inverter-se a situação? O que é que o leva a suportar esse... É aqueles indícios que eu já disse aqui por diversas vezes aqui no vice-versa, que têm a ver com o encontrar de novos rumos na economia. Ou seja, a economia, por estar constantemente a ser coartada e o consumo interno está a ser reduzido, a economia, os empresários estão a encontrar novos rumos e novas soluções para sair da crise. E, portanto, isso sente-se nomeadamente na balança comercial, como já tive a oportunidade de dizer noutras ocasiões, e portanto é nesse retomar de alguns interstícios da economia nacional que podemos depositar alguma esperança até ao final do ano. Rita Rato, acha que ainda vamos a tempo para uma inversão desta tendência que parece estar cada vez mais a consolidar-se? Para se inverter esta tendência, teria que se inverter a política que está a conduzir a esta tendência, porque nós assistimos mesmo agora a uma peça sobre a situação das insolvências de empresas, conhecemos o que é a realidade do setor da restauração, da construção civil, do comércio, e sabemos bem que isto é resultado de uma política que tem vindo a ser praticada de atentado aos salários dos trabalhadores e, portanto, é natural e é expectável que o consumo interno deixa, de facto, quando as pessoas não têm dinheiro para comprar e para consumir. É uma lei básica da economia e, portanto, eu creio que estes resultados são expectáveis. E por isso é que nós entendemos que, antes que o país afunde, de facto, tem que acontecer uma inversão desta política e, designadamente no setor da restauração, a reposição do IVA era fundamental, outras medidas teriam que ser tomadas, mas também no âmbito do setor da construção civil seria urgente, e o PCP tem vindo a insistir na necessidade de um plano de emergência para o setor, porque isto significa a destruição de muitas vidas e de muitas famílias. Nós estamos aqui a falar de números, mas temos que perceber que o impacto que isto tem na vida de milhares de portugueses é o desemprego, são insolvências, são encerramento de empresas, é não ter qualquer perspectiva de encontrar um novo emprego e uma estabilidade mínima para as suas vidas e, portanto, são sinais contínuos que temos vindo a receber por parte de vários indicadores de que este caminho, esta política de destruição económica e social não serve o país, nem serve naturalmente a economia. Se me permite só uma nota breve, dizer o seguinte: se ler hoje o relatório da UTAU, verificará que um dos elementos que aponta para este resvalar é o aumento da despesa com o Estado Social. E, portanto, deixe-me dizer... Só tem havido corte na despesa? Não tem havido corte na despesa. O Estado Social não tem. O Estado Social engordou deste ponto de vista. Mas qual Estado? As parcerias público-privadas? Hoje, cada vez mais temos pessoas a usufruir dos subsídios de desemprego, cada vez mais apoio a IPSS, cada vez mais esse suporte é necessário e o Estado se tem substituído muitas vezes aos particulares. E, portanto, isso é fundamental percebermos que o Governo não está completamente acéfalo, nem está distante do drama social que muitas famílias sentem. O Governo não só está distante, como é o principal responsável em algumas áreas pelo problema da pobreza e pela proximidade do Governo é fundamental. Mas isto só aponta num seguinte, é que o desafio que o Governo lançou de até fevereiro e depois mais tarde até junho para todo o país, de repensarmos onde é que nós podemos cortar, de facto, efetivamente a despesa do Estado, para não cortarmos nas funções fundamentais. Esse debate tem que ser feito. E hoje é fundamental. Mas eu pergunto-lhe e coloco-lhe também que esta questão, o senhor está de acordo com a perspectiva de corte na educação, de propinas no ensino secundário, de cortes na saúde e de aumento das taxas moderadoras, ou está de acordo com cortes nas parcerias público-privadas, na questão dos juros da dívida? Como é que se compreende? E diga-me se acha que isto é um sinal de um país avançado, se é sinal de um país que está no caminho
da transformação e da justiça social, que o Estado português vai pagar no ano de 2013 o mesmo de juros da dívida, praticamente o mesmo que vai gastar com o orçamento do Ministério da Educação, Ciência e Ensino Superior. Como é que se compreende, que um Estado que se diga que queira cumprir os direitos consagrados na Constituição, de garantir o direito à educação, garantir o ensino superior, vai pagar o mesmo, praticamente o mesmo, com despesas associadas à educação, que vai pagar em juros da dívida? É mais claro que nunca a necessidade de renegociação da dívida. A renegociação da dívida é uma necessidade que surge a cada dia que passa. Muito obrigado. Dizer-lhe o seguinte, aquilo que eu lhe posso dizer, o que é que eu estou disponível a ir, eu estou disponível para iniciar o debate. E aquilo, como tenho dito sempre, deixe-me concluir, sem dogmas e sem preconceitos ideológicos. É isso que eu estou disponível para iniciar esse debate. E é isso que eu peço ao PCP, que se junte a nós nesse debate. Vamos descobrir onde é que nós vamos cortar, de facto, neste Estado. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós vemos milhares e milhares de famílias a dizerem que oferem o rendimento mínimo. Nós temos o rendimento mínimo, o rendimento social de inserção. Nós temos milhares e milhares de portugueses a receberem os subsídios de desemprego. E todos eles, só todos eles têm um dado comum a todos eles. Acham, de facto, que são rendimentos muito baixos. Que oferem, de facto, montantes miseráveis. Temos que assumir que são miseráveis. Mas deixe-me dizer assim, a pergunta que, de facto, nós temos que... Assim é difícil concluir o raciocínio. E, portanto, o Estado, de facto, está a investir bastante dinheiro, bastantes recursos próprios de todos nós, naquilo que nós chamamos de Estado Social. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. De facto, o dinheiro não está a chegar a quem deve chegar. Àqueles que precisam, àqueles que a Rita dizia há pouco, que, de facto, oferem miseráveis pensões, miseráveis subsídios de desemprego. E é por esse facto é que nós temos que repensar a forma como... Há pouco punha a questão relativamente aos cortes que é preciso fazer na despesa, que é preciso identificar e é preciso, de facto, fazer com que eles sejam efetuados. Mas há aqui um problema ao contrário. Não há apenas um problema de controle da despesa, há também aqui um erro, mais uma vez, das previsões do Governo relativamente à receita fiscal. E a questão é como é que o Governo vai resolver este problema, que é, para além do controle da despesa, tem outro problema para resolver, que é também bastante grave, que tem a ver com o falhanço das previsões estimativas do Governo relativamente às receitas fiscais. No que diz respeito a isso, eu penso que já há pouco lhe respondi, eu estou convencido que até ao final do ano podemos ter uma inversão destes valores. Isto é uma previsão da UTAU. Isto é uma previsão da UTAU. E deixe-me dizer isso. Agora, de facto, o que nós nos deparamos hoje é que não chega a aumentarmos a receita, chegamos aos limites. Estamos nos limites. Nós não podemos continuar a aumentar do lado da receita. Temos que ir à despesa. E esse é o desafio que nós temos que fazer. Seja propinas na educação, seja com pagamentos da saúde. Vamos discutir sem dogmas, não pode ser que defenda ou que não defenda. Rita, é sem dogmas e sem preconceitos ideológicos. Mas diminuindo as receitas, o corte terá de ser ainda mais profundo que aquele que era esperado e que era extremamente difícil de realizar. António, isso é o caminho que nós percorremos, é o caminho que nos trouxe uma governação desgovernada dos últimos 10 anos, da última década. Infelizmente, em que o PSD aprovou inúmeros orçamentos de Estado aos governos do Partido Socialista. Não foi o PSD que governou. Vamos ao tema seguinte. Rita Rato, o Ministro alemão das Finanças, diz que a Grécia é caso único e aconselha até Portugal a não pedir as mesmas condições que Atenas tem. O Primeiro-Ministro concorda com esta posição. Na opinião do PCP, são de facto dois casos diferentes que devem ser tratados de forma diferente? Nós entendemos que, e no que diz respeito ao caso português, é mais do que urgente a necessidade da renegociação da dívida. É inevitável que aconteça. É fundamental que se renegocie a dívida, o seu montante, os juros e os prazos. Isto é uma condição que se coloca para que se possa ainda regressar a uma situação situação económica e social no mínimo sustentável. Nós hoje estamos perante uma situação em que a agudização da pobreza é todos os dias uma realidade na vida de cada vez mais pessoas. Recursos que deviam estar a ser aplicados na economia e no financiamento a pequenas e médias empresas estão a ser usurpados pelo pagamento de juros agiotas da dívida e nós entendemos que há uma questão que é fundamental. Há uma parte ilegítima da dívida e essa parte não podem ser os trabalhadores, não podem ser os pequenos e médios empresários, não podem ser os jovens, não podem ser os desempregados a pagar essa fatura. Essa fatura diz respeito ao setor privado. Tem que ser o setor privado a pagar essa dívida. É inaceitável que estejam a ser impostos
sacrifícios aos portugueses quando essa dívida não foi causada pelos portugueses. Ou alguém acha que a dívida foi causada por quem ganha um salário mínimo nacional e recebe abaixo do limiar da pobreza? Ou alguém entende que foram as crianças que perderam o abono de família porque as suas famílias vivem com mais que 628 euros, que são responsáveis pela crise e pela dívida? E, portanto, nós entendemos que também não pode haver preconceitos, mas tem que haver palavra. E este Governo e este Presidente juraram sobre a Constituição da República Portuguesa. Miguel Pinto Luz, não é suposto, nesta altura, ouvirmos o Primeiro-Ministro defender que Portugal devia ter direito às mesmas condições que a Grécia, pelo menos relativamente a prazos mais largos e juros mais baixos, que é aquilo que está neste momento em causa e que é defendido pelos principais eu ouvi o partidos da Primeiro-Ministro oposição. ainda há pouco, na vossa peça, reafirmar que não quer um tratamento igual à Grécia porque acha que não está nas mesmas condições que a Grécia e nós sabemos que Não tem de ser igual, mas pode ser semelhante no sentido em que pode haver uma renegociação do atual acordo que está em vigor. O Sr. Primeiro-Ministro disse exatamente isso. Mas não disse em condições. Quer usufruir de tratamentos iguais. A União Europeia também é um projeto solidário e, portanto, tem que se provar aqui, e isso também sou um crítico absoluto de muitas das políticas ao nível da Europa que têm sido desenvolvidas e, portanto, aí, também sem dogmas e sem preconceitos o digo, que é aqui que se prova, de facto, se vivemos numa Europa solidária, se vivemos numa Europa onde todos olhamos uns para os outros. E também aqui vamos ver... Nisso é acreditar que no dia 24 vê o Pai Natal. Acreditar que a Europa é solidária hoje com o projeto que tem é acreditar que no dia 24 vê o Pai Natal. Eu não acredito nem nisso, nem acredito num projeto solidário. Quando há uma mas eu também não acredito no seu projeto de desenvolvimento para o país. Mas podemos eu acho que já provou em vários países que não há um projeto vencedor. Então desculpe dizê-lo, Miguel, mas não o conhece. Mas pode estudar e eu tenho todo o gosto de lhe apresentar. Prova de conceito. Não se trata de conceito, trata-se de propostas concretas. O PSD está disponível ou não para garantir e exigir a renegociação da dívida. É que se o Governo não estiver de facto a fazer isso, temos não apenas uma Europa que não é solidária, como um Governo que não está a defender os interesses nacionais. E nós neste momento não temos um Governo patriótico. Não queremos negociar a dívida. Nós queremos então o que está a dizer, Miguel? O que o Miguel está a dizer... sair deste espartilho da Troika. Não é possível sair deste espartilho sem renegociar a dívida. Não é possível sair deste espartilho sem renegociar a dívida. O país está confrontado com uma situação de impagabilidade da dívida. Nós hoje não somos capazes de cumprir perante... A peça da RTP dizia... Rita, peço então não sei em que país é que o Miguel vive. Nós já tivemos 6 avaliações e cumprimos... O país real... Não, Rita, que não deve estar a viver neste país, no mesmo país. Não, eu estou a viver num país em que os estudantes não têm dinheiro. Então eu vou-lhe dizer, o Miguel defendeu aqui as propinas no ensino secundário. Nós vivemos num país... Falou aqui que não podia haver preconceitos. Não vamos discutir. Para nós isso nem deve estar em cima da mesa, porque é inaceitável que num país em que tem uma escolaridade obrigatória, em que há estudantes que vão a pé para a escola porque não têm dinheiro para pagar o passe, em que há estudantes que não têm dinheiro para tomar 2 refeições quentes por dia, se esteja a colocar em cima da mesa o pagamento de propina no ensino secundário e na escolaridade obrigatória. Disse ao Miguel que concluiu o raciocínio para podermos analisar o Congresso do PCP. O raciocínio é exatamente o oposto. Nós estamos a cumprir de facto. Quem nos emprestou dinheiro colocou-nos um conjunto de critérios. Não fomos nós que assinámos, o memorando da Troika foi assinado pelo Partido Socialista. Deixe-me dizer, nós somos um partido de palavra, ao contrário do que estava a dizer, nós somos um partido de palavra e este Governo é de palavra também. E vamos cumprir com aquilo que quem nos emprestou o dinheiro nos exigiu. E quanto mais cedo nós cumprimos, mais cedo nós saímos deste espartilho. E mais cedo podemos injetar dinâmica na economia. Mais cedo podemos fazer crescer o país. Não é o PCP, é o tal que o diz que o Governo não está a cumprir e está a desgraçar a vida das pessoas. Quem nos emprestou o dinheiro diz que estamos a cumprir. Mas também diz que há muito trabalho a fazer e reformas que devem ser feitas que ainda não estão implementadas. Estamos prontos para arregaçar as mangas. Esse trabalho nós queremos fazê-lo. Miguel, mas quem nos emprestou dinheiro tem interesse que nós não consigamos cumprir para que continuemos a pagar. É uma posição de cada um dos partidos. Vamos ao comentário relativamente ao Congresso do PCP deste fim de semana. Se eu conseguir resumir mais ou menos as ideias principais de um Congresso, que foi longo, durou 3 dias, o PCP quer um governo à esquerda, recusa alianças no sentido literal do termo e pede aos outros partidos que alterem as posições políticas. Ora, sabendo nós que a política é uma arte de negociar e também de cedência, onde é que o PCP está, de facto, disponível para ceder a favor de uma coligação de esquerda ou um governo de esquerda, aquele que é patriótico e de esquerda, é isso que dizemos. Mas como é que isso é possível se nós vemos o PCP a atacar o PS de forma violenta, o PS a queixar-se disso mesmo, o Bloco de Esquerda a estender pontes, mas permanentemente a ver essas pontes destruídas por parte do PCP, que diz nós estamos certos, todos os outros estão errados e os outros é que têm de mudar. Como é que isto é possível? Eu não sei se António Esteves ouviu a declaração de Jerónimo de Sousa, não foi exatamente isso que disse. Foi um grande congresso e eu saio também com uma grande confiança e com uma grande esperança. Já agora ele disse não se pode exigir ao PCP que deixe de ser o que é. Exatamente.
Exatamente, foram essas as expressões. E é a questão essencial. Foi um congresso em que nós saímos reforçados, em que nós saímos unidos e coesos, com uma confiança muito grande que esta política não serve ao país e que é necessária uma ruptura com esta política. E de facto, para garantir uma alternativa política e uma política alternativa, é fundamental, na nossa opinião, um governo patriótico e de esquerda. E antes de nós colocarmos à cabeça com quem, questionamos para quê e para quem. Porque isso vai ser determinante para perceber, por exemplo, se for um governo para continuar esta política e dizer-se de esquerda, mas continuar uma política direita, o PS tem, naturalmente, um papel a assumir perante isto. E, portanto, interessa aqui saber se este governo quer continuar o roubo nos salários, se quer continuar o roubo nas prestações sociais. Mas a questão tem a ver com outra coisa. A questão tem a ver com as alternativas à esquerda e o entendimento à esquerda. Mas tem tudo aqui a ver a questão com é isto. porque é que o PCP acha que o PS e o Bloco de Esquerda vão mudar de repente só para fazerem um governo à esquerda entendemos com o que eles PCP. têm. Nós Aqui diz, não se isso. pode exigir ao PCP que deixe de ser o que é. Claro, agora não podemos estar de acordo em ser uma bengala do PS para ser um governo para continuar com privatizações como tinha no PEC 4 e como Então subscreveu o PS no tem que mudar de memorando de liderança, é isso? Não, o PS tem que mudar de política e daquilo que defende. É impossível ser um governo de esquerda e continuar... E acha que isso vai acontecer? Algum partido admite mudar a política que defende nesta altura a favor de uma coligação com outro partido? Se for, de facto, o PCP não admite isso. se for patriótico e de esquerda, tem que mudar. Mas o PCP diz que não muda. Não muda. O que o nós PCP dizemos diz é que... literalmente é nós estamos todos bem, sabemos claramente para onde é que vamos, os outros é que têm que mudar. O que o PCP diz é o país está mal e a política que tem vindo a ser seguida tem que mudar. E por isso é que não pode ser privatizações de alguns setores, não pode continuar o corte nos salários, não pode continuar o corte nas prestações sociais e no abono de família, e por isso é que nós entendemos e colocamos que o que deve estar à cabeça de um governo patriótico e de esquerda são todos os democratas e todos os patriotas que se entendam que há um espaço de convergência relativamente a isto, mas que aqui a equação, e eu acho que muitas vezes há este muro, é que a equação não é muitas vezes com quem. O que à cabeça deve estar colocado é para quê? Para que é que nós queremos um governo? Queremos um governo para continuar com o memorando de entendimento a que o PCP chama Pacto de Agressão, ou queremos um governo para romper com o Pacto de Agressão? Queremos um governo para, de facto, garantir que o poder político está subordinado ao poder económico? Objetivamente, neste momento não há condições para haver uma convergência à esquerda, é o que me está a dizer. Se o Partido Socialista continuar com a ideia de que não é possível romper com o memorando de entendimento, pode-se dizer um partido de esquerda, mas está a ser uma muleta para uma política Miguel direita. Pinto Luz, depois do que viu e ouviu, certamente, relativamente ao Congresso do PCP, que conclusões é que o PSD tira? Eu acho, permita-me uma nota antes, que eu acho que há uma imagem que sem querer ser ofensivo, mas que saiu na comunicação social, concretamente no Expresso, a imagem do secretário-geral do Partido Comunista Português e atrás uma imagem do insert da cassete. Sim, mas isso foi um erro. Uma técnica que foi usada para fazer alguma ideia. Deixe-me dizer onde é que eu quero chegar. Eu acho que se há justiça que tem que ser feita ao Partido Comunista Português é da coerência. Ou seja, desde 1975 tem mantido um discurso de enorme coerência. Isso não há dúvida e temos que ser honestos e fazer essa análise. Agora, essa coerência também... Mas isso o PSD também, quando está na oposição, o objetivo também é derrubar os governos que lá estão. Eu sei, mas deixe-me dizer que essa coerência entronca depois numa cristalização e numa incapacidade de poder gerar diálogo. E isso é o drama que o PCP recorrentemente tem. Hoje, com o governo PSD-CDS, tem uma posição mais facilitada de fazer oposição. Sempre que o Partido Socialista está no governo, tem uma posição muito mais dificultada de fazer oposição. E durante 8 anos não foi a oposição, durante 10 anos não foi a oposição ao governo de José Sócrates que está a ser hoje a este governo. E, portanto, essa postura cristalizadora e cristalizante também de tudo o que o rodeia torna o diálogo complexo. Paralelamente a isto tudo, há a grande capacidade de intervenção e de influência que o PCP tem hoje na CGTP. Hoje a CGTP é uma CGTP diferente da CGTP com Carvalho da Silva. E, portanto, hoje a CGTP é um instrumento ao serviço de um partido político, o que torna ainda mais difícil o diálogo social. É uma ofensiva que está a fazer a todos os dirigentes, a todos os legais e a todos os ativistas da CGTP. Uma constatação que eu faço. Não, é uma ofensiva. É uma ofensiva porque a CGTP é uma força fundamental da sociedade portuguesa, mas que é... É uma constatação minha. Que está a fazer é uma a todos. Constatação. Porque, de facto, há militantes comunistas que dão o seu melhor, dão o melhor de si na luta pelos direitos dos trabalhadores, mas também há muitos outros que, não tendo partido, dedicam a sua vida
a defender um país melhor. Muito bem. E sobre Vamos isso, ao último tema. Peço que respeitem rigorosamente o minuto que vou dar. Tem a ver com a pobreza, não apenas na Europa, dados muito preocupantes, mas também em Portugal. 18% dos portugueses sem rendimentos para as necessidades básicas, quase 25% em risco de pobreza ou exclusão social. Miguel Pinto Luz, estamos a falar de um quarto da população portuguesa. Essa preocupação este Governo tomou-a numa das primeiras prioridades imediatamente após a sua tomada de posse. Veja-se que durante 6 anos 1.100.000 pensionistas, eu repito este número porque é um número de facto que impacta, mais de 1.100.000 pensionistas tiveram as suas pensões completamente congeladas. Duas medidas consecutivas no Orçamento de 2011 e no Orçamento de 2012 e no Orçamento de 2013 é o não congelamento dessas pensões mínimas, as de 180 e 200 e 240 E há também um número alargado portanto, de pessoas que está no desemprego e que não têm direito a qualquer também aí, subsídio. qual foi a preocupação imediata? Cortaram mais no subsídio de Garantir o subsídio de desemprego. Desculpa, exatamente o contrário. Não. Garantir o subsídio de desemprego aos recibos verdes, 2020. garantir o subsídio de desemprego aos recibos verdes e a majoração para casais desempregados. E, portanto, veja-se, essa preocupação teve permanente em todas as políticas sociais. Isto teve repercussões imediatamente na despesa com o Estado Social. Isso é Rita incontornável. Rato, peço que respeite um minuto relativamente à questão da A pobreza tem causas, não caiu do céu, não é? As causas da pobreza são o desemprego, são as pensões de miséria, porque eu acho que podia envergonhar o senhor Primeiro-Ministro a reconhecer que no país há pessoas que sobrevivem com 180 euros, num país democrático. É uma vergonha, porque não vivem, sobrevivem com muitas dificuldades. É a questão dos baixos salários, não é? Nós vivemos num país em que o salário mínimo nacional está abaixo da pobreza e mais de 1/3 dos pobres são pessoas que trabalham, mas que o que oferem não permite viver em condições de dignidade. E depois são os cortes nas prestações sociais, designadamente no subsídio de desemprego. Este Governo fez mais um corte no subsídio de desemprego. E alargou a outros que não tinham acesso a ele. Não. A maior parte dos recibos verdes nem sequer são recibos verdes. Não são trabalhadores independentes, são trabalhadores por conta de outra. E este Governo recusa-se a garantir a estes trabalhadores um contrato com direitos. Acha que as coisas não estão piores nesta matéria da pobreza porque a chamada rede assistencialista extra-Estado garante que isso, enfim, não chega a mais de 25% da população portuguesa? As IPSS dão uma resposta urgente na necessidade de sobrevivência de muitas pessoas. O Estado mas importa aqui ser o alicerce, se nós... um protocolo assinado em Ministério da Segurança Social Mas importa aqui perceber e a União das se o Governo Misericórdias. quer tirar as pessoas da pobreza ou se o Governo é responsável direto pelo agravamento da pobreza. Quando um Governo vai, como prevê no próximo Orçamento de Estado, aplicar uma taxa de 6% no subsídio de desemprego, vai dizer que o subsídio de desemprego que era de 419 euros passa a ser Dá subsídio de 370 desemprego a mais euros. pessoas. Não dá a mais A pessoas. mais Não, pessoas. porque vai cortar o Esse é o subsídio de objetivo, desemprego, Rita. porque aplica novos ajustes. E, Esse é portanto, o o objetivo, Governo é responsável em primeira linha pelo agravamento da Equidade. pobreza. Não é Rita equidade. Rato, Miguel Pinto Luz, boa noite aos dois. Obrigado por terem Obrigado, estado presentes esta noite no Vice-Versa.